Olá, aqui é o pastor Igor de Carvalho. Mais uma vez é um prazer estar com você que está acompanhando o nosso curso Livre Estudos em Teologia. Hoje a quarta e última aula da disciplina de Antigo Testamento 2. E nós dedicamos essa disciplina, Antigo Testamento 2, ao estudo dos livros poéticos da Bíblia, ou mais especificamente do Antigo Testamento. Nós adotamos esse título, Poesia Hebraica Bíblica e o Livro de Salmos, e para nos mantermos fiéis à nossa temática, essa última aula é uma introdução ou uma breve introdução ao livro dos Salmos. Vamos ver aqui algumas características, a estrutura do livro, as autorias, o contexto histórico, etc. Questão dos títulos dos Salmos. Ou melhor dizendo, questão do título do livro dos Salmos, como ele aparece para nós hoje em português. Questão dos títulos e subtítulos de Salmos, nós vamos ver já já. O livro dos Salmos, ou Saltério, deriva seu título em português do nome que recebe na Septuaginta. A Septuaginta ela é representada por essa sigla de 70 em algarismos romanos, LXX, e ou vem a ser, a tradução do Antigo Testamento do hebraico para o grego. Então, Septuaginta é a tradução do Antigo Testamento do hebraico e aramaico para o grego. E na Septuaginta, que é o Antigo Testamento em grego, o livro de Salmos ele tem esse título, Psalmoi, que nós traduzimos como uma transliteração. Psalmoi é um plural masculino, Salmos, ou em português, antigamente era psalmos, a gente traduz como salmos. Em inglês, por exemplo, é psalms, e assim também é em algumas outras línguas também. Psalmoi, em grego, é o plural de outro substantivo grego, também no masculino, psalmos, ou psalmos, que significa canção cantada com acompanhamento de instrumento de cordas. Então, psalmos, ou salmo, vem a ser uma canção que era cantada com acompanhamento de instrumento de cordas. Ora, esse substantivo, psalmos, ou psalmos, é a tradução grega do hebraico mismor, cuja raiz é o verbo zamar. Mismor, substantivo, zamar, verbo. E esse verbo ele é muito comum no culto hebraico, no culto judaico, até hoje, Eles, por exemplo, na sinagoga tem uma canção que às vezes é cantada no sábado, Que, por exemplo, tem até uma que diz Zamru Ladonai Berinor, que é um hino de louvor, de adoração. Vem justamente desse verbo zamar. Zamar significa cantar com acompanhamento instrumental, cantar, louvar. Então, o sentido é basicamente aquilo que foi traduzido mesmo pelo grego. No entanto, na Bíblia hebraica, que aqui a gente vai representar por essa sigla BH, o título do livro é Tehillim, que significa louvores. No hebraico, essa terminação IM, a transliteração para o português, significa um plural masculino. Então, Tehillim, louvores. Tehillim deriva da raiz halal. Olha aí, você tem a consoante H aqui, a consoante L, que indica as consoantes hebraicas Re e Lamed, que compõem essa raiz verbal halal, É o Re, Lamed, Lamed, A gente translitera HLL, halal. Halal significa louvar.
da qual provém também a palavra portuguesa tão conhecida por nós, aleluia. Aliás, a palavra aleluia é uma das poucas palavras que segue sendo basicamente a mesma em praticamente todas as línguas. Aleluia é aleluia. Às vezes tem algumas variações de pronúncia, né? Ou de escrita, aleluia, né? Mas é isso aí, aleluia. Aleluia, o que significa? A raiz halal, está ali, né? Louvar, Yah. Yah é uma abreviação do tetragrama sagrado, que é o nome de Deus, Yahvé, né? Ou seria melhor a gente pronunciar Adonai, porque a pronúncia desse seu nome ela é meio desconhecida, né? Então, louvai a Yah, que é a abreviatura do nome de Deus, ou seja, louvai ao Senhor. Aleluia significa louvai ao Senhor, e é uma palavra que vai se repetir muito nos Salmos, exaustivamente. Não só nos Salmos, outras partes da Bíblia. No Apocalipse, nós vamos ter ali no capítulo 19 um hino aleluiático, né, que é cheio de aleluias, então é muito comum essa palavra. Ainda na Bíblia hebraica, o livro dos Salmos se encontra na seção dos escritos. Note, a palavra hebraica para os escritos é ketuvim. Olha aí, de novo, né? O masculino plural hebraico tem essa terminação, ien, ima, né? Ketuvim, escritos. Sendo que nessa seção de escritos, o Salmo é considerado o livro principal mais importante. É por causa disso que os judeus com frequência vão se referir às 3 seções da sua Sagrada Escritura como sendo lei, profetas e salmos, em vez de falar lei, profetas e escritos. É o que a gente vai ler lá em Lucas, capítulo 24, versículo 44, naquele estudo bíblico que Jesus deu para aqueles discípulos no caminho de Emaús. Ele lhes expôs o que a seu respeito se achava na lei, nos profetas e nos salmos, em vez de falar lei, profeta e escritos. A gente sabe, como eu já expliquei aqui naquela primeira disciplina do Antigo Testamento 1, que a Bíblia hebraica ela é composta por essas 3 seções, lei, profetas e escritos. Mas muitas vezes esse termo escritos, né, ele é trocado pelo termo salmos, porque os salmos é o principal livro da seção de escritos. Já nas nossas Bíblias cristãs, né, seja católica, seja protestante, os salmos estão na seção de livros poéticos. A autoria dos salmos. Quem que compôs ou que escreveu os salmos? As mais antigas indicações a respeito da origem do saltério estão representadas nos títulos ou nos subtítulos, que estão no início de 2/3 dos salmos. Em hebraico, esses títulos são partes do texto ou subtítulos, né? Então, você tem, por exemplo, vários salmos com esses subtítulos. Então, por exemplo, Salmo 90, aí vem escrito assim, de Moisés, servo de Deus. Então, esse subtítulo, ele é uma indicação de autoria. E ali você tem todo um contexto histórico. Às vezes, a gente tem, por exemplo, o Salmo de Davi, enquanto esse fugia de Saul. E essas explicações, elas não são dos nossos tradutores modernos, tá bom? Por exemplo, não foi João Ferreira de Almeida que escreveu isso ali como um comentário. Essas notas textuais de subtítulo, elas estão no texto original em hebraico, ok? 8 nomes de pessoas que aparecem nos subtítulos de muitos salmos parecem indicar autores, colaboradores, compiladores, músicos ou outros associados à composição, compilação e escrita da poesia sagrada. Então, em primeiro lugar, lógico, tem que mencionar o principal autor dos Salmos, o que mais aparece, Davi, né, que escreveu quase metade do livro de Salmos, Asaf, Corá, Moisés, Emã, Etã, Gedutum e Salomão. Sendo que os que menos escreveram aí foram Moisés,
e que tem um salmo, e Salomão que tem 2 salmos. Esse Asaf aí era um compositor muito importante, né? Dos dias de Davi e ainda ali dos dias de Salomão, pegou ali, né? Um pouquinho dos 2 reinados, mas principalmente os dias de Davi, tá bom? E Corá, né? Ou os filhos de Corá, na realidade, né? Não era Corá, mas os seus filhos, né? Esse Corá aí era aquele Corá rebelde que se revoltou contra Moisés, né? Naquela revolta lá, e o Senhor fez abrir a terra, e ele morreu e tudo, mas a sua descendência foi preservada. Então, a descendência de Corá fez diferente do pai. Eles se tornaram levitas, fiéis a Deus, né? E se dedicaram ao serviço de adoração ao Senhor no templo. Esse aí, Emã, Etan, Gedutum, seus descendentes já foram da época de Salomão mais para frente um bocado, né? O nome que mais aparece é de Davi mesmo, como a gente mencionou, né? 73 salmos, quase a metade do saltério. Traz o subtítulo Lê David, né? Que significa de Davi. Olha só, uma explicação aqui. Tem comentaristas, né, de linha principalmente liberal, que fala assim, mas lê, essa preposição hebraica, que é, né, a consoante lamed ali com o shevá, né, lê, não significa necessariamente de, mas pode significar para, né, por, uma série de outras coisas. É verdade que a preposição lê David não significa necessariamente de Davi, pode ter sido para Davi, é verdade. Só que a gente vai ver que em diferentes momentos esses textos eles vão ser atribuídos a Davi mesmo em termos de autoria em outras passagens. Então, por exemplo, quando a gente lê assim, Salmo de Davi, quando esse se fez de louco na presença de Ameleque, rei dos filisteus. O que quer dizer isso? Está dando um contexto histórico da vida de Davi. Então você não tem como traduzir ele para Davi. É de Davi mesmo, né? Outro exemplo. A gente vai ler, por exemplo, sobre o Salmo 2, principalmente o Salmo 110, que são os 2 salmos mais citados no Novo Testamento, especialmente o Salmo 110. A gente vai ver Jesus e Pedro atribuindo a autoria diretamente a Davi. Jesus, por exemplo, citando o Salmo 110, vai dizer assim, né? Como que Davi pode chamar o seu próprio filho de Senhor? No Salmo 110, verso 1, quando diz, disse o Senhor ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Aí Davi faz assim, como é que ele pode chamar o seu senhor, o seu filho de senhor dele? Como é que o filho do Davi pode ser senhor de Davi ao mesmo tempo? Que história é essa? E mesma coisa também, Pedro, citando o Salmo 110, ele vai dizer assim, olha, sabemos que Davi não subiu aos céus, mas a sua sepultura permanece até hoje entre nós. E ele está atribuindo a autoria do Salmo 110 a Davi. É por isso que grandes hebraístas e biblistas, especialistas do Antigo Testamento em hebraico, como o Dr. Benjamin Davidson, o Dr. Asher Jr. e outros, né, eles vão realmente dizer que lê Davi significa de Davi. E nós aqui, na nossa pesquisa, nesse trabalho, a gente trabalha com essa hipótese séria, a ser considerada, né, que a expressão lê Davi denote de Davi, ou seja, é a autoria davídica mesmo, foi Davi mesmo que compôs. Tá? Inclusive, em 2 Samuel 23:1, nós temos um outro indício disso, onde Davi ali é chamado de o mavioso salmista de Israel. Mavioso é uma palavra antiga em português que significa
o terno, né? O carinhoso, o salmista de Israel. Olha que bonita essa citação da renomada escritora norte-americana Ellen G. White, no livro Patriarcas e Profetas, que é um comentário bíblico que vai desde a criação, Gênesis, até a vida de Davi, página 754, ela diz: os salmos de Davi passam por uma série completa de experiências, desde as profundezas da culpabilidade consciente e condenação própria, como a gente tem lá no Salmo 32, no Salmo 51, até a mais sublime, mais exaltada comunhão com Deus, né? E a gente vai ler alguns salmos de Davi, onde ele vai dizer que se levantava de madrugada para orar, né? Ou para cantar hinos de louvor a Deus. Então, gente, os salmos têm essa riqueza, né? Eles expressam ao mesmo tempo orações e hinos de louvor, e ao mesmo tempo são a palavra de Deus para nós. É por isso que na teologia nós falamos, os salmos são ao mesmo tempo a palavra do ser humano para Deus e a palavra de Deus para o ser humano. Então, quando eu leio um salmo, eu posso até orar um salmo ou louvar um salmo, mas ao mesmo tempo o Senhor vai estar falando para mim através daquela oração, daquele hino que provém do texto escrito. Contexto histórico da composição do livro de Salmos como um todo. Gente, o livro de Salmos, ele certamente foi de composição mais longa da Bíblia, né? Porque ele foi composto num período de aproximadamente 1000 anos, de Moisés até a época ali do pós-exílio, Esdras e Neemias. Então ele tem essa longa duração aí. Então Moisés viveu ali no século XV a.C., Davi no século X a.C., Esdras e Neemias, né, que foram os últimos ali a fazer as compilações, edições dos salmos, no século V a.C., né, e provavelmente alguns salmos foram inspirados pelo Espírito Santo para serem compostos ainda naquela época, depois do exílio. Classificação dos salmos. Existem, né, diferentes classificações dos salmos em diferentes obras literárias de teologia bíblica. O primeiro que classificou os salmos foi o comentarista e biblista alemão, o Hermann Ginkel, né, ou Gunkel, né, como você queira chamar. O Hermann Gunkel, ele fez essa divisão dos salmos por temas, classificou os salmos entre temas, e a divisão que ele faz é muito interessante. Se você quiser ler, né, tem a obra dele aí traduzida para o espanhol, um comentário dele sobre o livro de Salmos. Hermann Gunkel. Tem um outro também que é o Derek Kidner, né, naquela série Cultura Bíblica. Ele também faz uma interessante divisão dos salmos por temas, tá bom? Classificação dos salmos por temas. Isso no mundo protestante, né? Hermann Gunkel e Derek Kidner no mundo protestante. No mundo católico, o Luiz Alonso Schockel, esse padre alemão, esse padre espanhol, né? Mas que também tem uma origem alemã, ele tem 2 volumes, né, de comentários aos salmos, muito interessante a obra dele, e ele propõe ali uma classificação muito interessante. Nós aqui adotamos a classificação de Francis Denico, né, no Comentário Bíblico Adventista, que achamos ser a mais conveniente, assim, a que mais se aproxima assim, do nosso pensamento. Mas as outras classificações também são válidas. Tá? Bom, nós temos um primeiro grupo de salmos que são esses que louvam a Deus pela sua criação. Aí nós temos o Salmo 8, Salmo 19, que a gente explorou na penúltima e na antepenúltima aula, o Salmo 29, o Salmo 104. Hinos históricos e nacionais. O Salmo 46, tão bonito, né? Deus é o nosso refúgio e fortaleza,
socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, né? Ainda que a terra se mude, os montes se abalem no meio dos mares. É um hino muito bonito, né? Esse aqui, o Senhor dos Exércitos está conosco, Deus de Jacó, nosso refúgio. Ele começa e termina com essa expressão, né? Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada, né? Falando da Jerusalém, do Monte Sião, coisa linda. Salmo 68, 79, 105, 106 e 114. São hinos históricos e nacionais que tanto na sua melodia, ritmo, quanto a sua letra tinham também um cunho militar. Salmos didáticos, como a gente explicou na última aula, são salmos que trazem lições práticas que nos ensinam a viver, né? Então, o Salmo primeiro é conhecido, né? O Salmo do justo e do ímpio, ali contrastados, né? E você tem ali, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, né? Não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite, né? Então, olha que bonito. O Salmo 15. O Salmo 15 é o Salmo do cidadão dos céus. Ele começa perguntando: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem entrará no teu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade. Então veja que bonito, né? Vem mostrando ali como que vive aqui na terra aquele que almeja morar no céu, né? O Salmo 34, que tem partes ali belíssimas, né? O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra, por exemplo. Está no Salmo 34. Também está no Salmo 34 aquele verso, né? Que o que deve ser feito para ser feliz, né? O ser humano deve praticar bem e deve andar humildemente diante de Deus, né? Então, nós temos ali várias partes bonitas no Salmo 34. Salmo 71 também, um salmo didático. Salmos messiânicos. Salmo 2, onde nós temos ali, né, aquele impressionante texto do versículo 7, né? Tu és meu filho, hoje te gerei. A geração do filho. Quando o rei era entronizado no antigo Israel, né, o profeta ali, ele pronunciava essas palavras sobre ele, indicando que ele estava sendo como rei, adotado como filho de Deus, e o Novo Testamento vai explorar isso exaustivamente para falar da filiação divina de Jesus Cristo. Salmo 22 é outro salmo messiânico, né? Como o nome está dizendo, são salmos que se referem ao Messias. O Salmo 22, gente, a gente vê ali vários versos que com muita antecedência, né? Com 1000 anos de antecedência, vão descrever detalhes da paixão de Cristo. E depois isso vai ser aplicado diretamente, tanto por Jesus quanto pelos evangelistas. Jesus, na sua hora de agonia, a gente vai ver isso, né, no final dessa aula de hoje. Jesus, na sua hora de agonia, vai usar passagens do Salmo 22, e os evangelistas também vão aplicar citações do Salmo 22 para esse final da vida de Jesus. Salmo 69 também vai ter algumas citações naquelas partes da paixão de Cristo, relatadas nos evangelhos. Salmo 72, o Salmo 110, né, que era um salmo real, né? Aliás, tanto o Salmo 2 como o Salmo 110 são salmos reais, porque se refere à realeza, né? Eram salmos compostos para a coroação, provavelmente, né? Provavelmente. Era o que tudo indica, eram salmos compostos para a coroação do rei no antigo Israel, né? E o Salmo 110, versículo 1, por exemplo, a gente tem ali: assenta-te, disse o Senhor, o meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. E o Novo Testamento vai usar muito esse texto para falar da ascensão de Cristo ao céu. Assim como o verso 4 também do Salmo 110 vai ser muito usado, especialmente na Epístola aos Hebreus, para se referir à entronização de Cristo como sumo sacerdote e rei no santuário celestial, né? Que diz lá: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E são textos, gente, que você vê que na leitura, a gente vai ver isso em maiores detalhes já,
eles não podem estar se referindo só e meramente a um ser humano. Aquilo tem sim uma implicação, um cunho, uma essência transcendental. Nós temos salmos penitenciais, o Salmo 6, o Salmo 32, 51, né? 32, 51, como já mencionamos aqui 2 vezes. Salmos que Davi escreveu depois do seu arrependimento pelo adultério com Batseba e o assassinato de Urias, né? Salmo 102, Salmo 130, Salmo 143, né? Aliás, o texto do Salmo 32, do Salmo 51, os textos desses salmos são textos muito profundos, né? De arrependimento. A gente, inclusive, quando cai em pecado, a gente pode e deve orar esses salmos, né? Sentindo ali a letra, chega a ser emocionante, né? São textos de contrição, né? Como Davi vai dizer no Salmo 51, né? Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno, né? Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, né? Sonda-me os pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Até aquela cantora evangélica Aline Barros, ela compôs uma música inspirada nesse salmo. Nós temos salmos imprecatórios, como Salmo 35, 52, 69, 83, 109. Salmos imprecatórios são aqueles salmos onde há pedidos de maldição sobre os ímpios, né? A gente vai comentar sobre esses salmos, né, que tem um conteúdo pesado, né? Inclusive num deles é dito assim, que eles sejam abatidos sobre as rochas e que seus filhos sirvam de alimentos para as águias, etc. Né? Textos densos, né? O que significa isso? Será que a gente deveria hoje orar esses salmos ou cantá-los? A gente daqui a pouco já vai falar sobre isso, né? Nós temos oração, louvor e adoração nos salmos, né? Salmo 16, 55, 65, 86, 89, 90, aquele salmo de Moisés bonito, né? Onde a gente tem no versículo 12, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio, que é um texto que a gente gosta de falar em ocasiões de aniversário. Salmos 95 a 100, Salmo 103, né? Salmo 103, belíssimo, né? Bendize a minha alma ao Senhor e tudo que é em mim bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor e não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. É Ele que enche a tua vida de bens e te coroa de benignidade e mansidão, de sorte que a tua mocidade se renova com a da águia. São textos belíssimos. O Salmo 96, né? Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai todas as terras. Salmo 107, Salmo 142 a 143, 145 a 150. O 150 ele foi colocado ali de propósito, né? Tanto o Salmo 1 quanto o 150 não são salmos de Davi, são salmos posteriores, né? Provavelmente foram escritos aí depois do exílio babilônico, também inspirados pelo Espírito Santo, é claro, como assim uma introdução e uma conclusão do saltério, né? O Salmo 1 como uma conclusão reflexiva, como uma introdução reflexiva, o Salmo 150 como uma conclusão de celebração, né? E a gente lê no 150 ali um convite para adorar a Deus com toda sorte de instrumentos, né? Com o saltério de 10 cordas, com a harpa, com a lira, com a flauta, com símbolos sonoros, símbolos retumbantes, tudo isso eram instrumentos de corda, instrumentos de sopro, que a gente chama hoje de metais, né? Instrumento de percussão, está tudo ali. Cânticos de peregrinação, por exemplo, Salmo 120 a 134. Esses cânticos de peregrinação, eles são conhecidos também como cânticos de romagem ou de romaria. Ou ainda tem tradução que coloca assim, cântico de degraus. Esses subtítulos também estão no original, no texto hebraico, tá bom? Eu prefiro sempre uma tradução mais literal, né? Porque ajuda a gente a ficar mais fiel ao que o autor queria dizer mesmo, né? Nem sempre a tradução mais literal é a melhor, a gente sabe disso, principalmente dentro da liturgia de uma igreja e para nossa compreensão prática hoje, mas em determinadas circunstâncias, como esta, né, dos subtítulos dos salmos, eu apoio que seja uma
tradução mais literal para a gente correr atrás mesmo do sentido original, né? Então, literalmente, originalmente, no hebraico, está escrito Cânticos das Subidas, por duas razões, né? Ou podemos falar até por três. Nós temos ali, num primeiro sentido, o entendimento de que quando o povo caminhava para Jerusalém, naquelas festas anuais, que eram 3 festas anuais que o povo precisava ir a Jerusalém, né? Por exemplo, festa dos tabernáculos, né? Ia todo mundo, eles iam cantando pelo caminho esses salmos, né? Em procissão, em romaria, por isso cânticos de romagem, né? Então eles iam ali, famílias inteiras, os clãs, né? Iam juntos entoando aquelas canções, e aquilo lhes dava esperança, era um momento de alegria, de júbilo, de celebração para o povo de Israel, de festa, né? E qual o primeiro entendimento aqui? Quando você vai para Jerusalém, você está sempre subindo, né? Você nunca desce para Jerusalém. Ainda que, vamos dizer, por exemplo, nos dias de Jesus, quando se saía da Galileia, que estava no norte, né, e vinha para a Judéia, para uma dessas festas, você não descia para Jerusalém, ainda que Jerusalém estivesse no sul. Você sempre falava que estava subindo para Jerusalém. Por quê? Jerusalém, por ser a cidade santa, a cidade do grande rei, a cidade de Deus, onde estava o templo, era o lugar mais alto da terra, né, do ponto de vista espiritual. Então você nunca desce para Jerusalém, você sempre sobe para Jerusalém. Assim como também para o Egito, nunca se subia, sempre se descia, né? O Egito já estava no sul mesmo, e sempre se usava de propósito a expressão desceu ao Egito, porque era um lugar considerável baixo espiritualmente. Então, quando a Bíblia fala descer ao Egito, não é só no sentido geográfico, está falando no sentido espiritual, de pecado, né? Então, essa questão de cântico de subida também tem a ver que a pessoa subia, né, o Monte Sião, o Monte do Templo, né? Tinha esse aspecto também. E além disso, dentro do próprio templo, haviam degraus, né? Então, nós tínhamos um primeiro pátio externo, que era o pátio dos gentios. Então, por exemplo, as mulheres israelitas ou judias, né, para irem para o seu pátio, elas, do pátio dos gentios para o delas, elas tinham que subir umas escadas. E do pátio das mulheres para o pátio dos homens, os homens subiam outras escadas. E eles subiam essas escadas cantando, para chegar até naquele pátio ali, e era no pátio dos homens que estava o altar do sacrifício. Finalmente, nós temos no Saltério também salmos acrósticos, né? Que são salmos cujas frases, ou os versículos, né, estão em ordem alfabética, evidentemente no texto hebraico, né? E assim foram compostos o Salmo 9, o Salmo 10, o Salmo 25, o Salmo 34, 37, 111, 112, 119, 145. Então, por exemplo, naquela primeira aula que a gente teve, né, do Antigo Testamento 2, a gente explicou isso, que o Salmo 119 é um salmo acróstico, né, e ele é composto por 28 estrofes, cada uma delas, 28 não, 22. O Salmo 119 é composto por 22 estrofes, cada estrofe contém 8 versos, e a letra inicial de cada um desses versos é uma letra diferente do alfabeto hebraico em ordem alfabética. Estrutura do livro de Salmos. A gente tem que entender, gente, que o livro de Salmos era o antigo inário do povo de Israel, né? Então, por exemplo, as igrejas cristãs hoje, né, por exemplo, as denominações protestantes, elas têm aquelas históricas mais antigas, né, os seus inários próprios, né? Então, por exemplo, na igreja metodista tem o inário evangélico com ritual, né, o nome do inário metodista. Tem os salmos e hinos, né, que, se eu não me engano, é da igreja presbiteriana, ou pelo menos antigamente se chamava assim. O cantor cristão, que é conhecido inário da igreja batista. A harpa cristã, que é conhecido inário da igreja
Assembleia de Deus. E na Igreja Adventista nós temos o nosso hinário adventista. Então, cada igreja tem o seu hinário. Muitos hinos são comuns entre as denominações, como o hinário adventista, que é da igreja da qual eu sou pastor, tem muitos hinos que eles têm outros hinários também. São comuns entre os cristãos protestantes e evangélicos, né? Então, da mesma forma como nós temos hoje esses nossos hinários, os salmos, o livro de Salmos era o antigo hinário do povo de Israel. Só que esse hinário ele se subdividia em 5 blocos de hinários menores. Então, o livro de Salmos ele é estruturado ou ele é subdividido em 5 livros diferentes. Então, nós temos o livro 1, que vai dos Salmos 1 a 41. Livro 2, Salmos 42 a 72. Livro 3, Salmos 73 a 89. Livro 4, Salmos 90 a 106. E livro 5, Salmos 107 a 150. Os salmos eram todos cantados, como até hoje alguns salmos são cantados nas sinagogas, e alguns salmos são cantados por cristãos também. Tá? Vários salmos receberam melodias aí ao longo dos séculos, desde da Idade Média, né? até os nossos dias, né? E, por exemplo, atualmente nós temos um cantor adventista famoso, Daniel Liddick, né? Que ele compôs um álbum só de salmos cantados, né? Com melodias que ele compôs hoje, né? Mas as letras são dos salmos da Bíblia. Esse fato de cantar os salmos era muito importante para os antigos hebreus, porque os fazia memorizar o texto bíblico, né? A gente sabe que quando a gente aprende a cantar determinado texto, a gente decora aquilo, né? E eles cantavam os salmos até com uma forma de memorização. Fazia parte do culto, evidentemente. E os salmos imprecatórios, que nós mencionamos lá quando apresentamos a questão da classificação dos salmos. Deveríamos nós, né, hoje, cantar esses salmos ou orar esses salmos, né, contra os nossos inimigos? Tem muitos cristãos que entendem isso, né? Eu já vi de tudo no meio evangélico envolvendo esses salmos imprecatórios, né? Eu já vi uma vez, né? Eu soube de um pastor evangélico de uma igreja que ficava no bairro onde eu morava. Quando criança, essa igreja foi assaltada e o pastor proferiu uma imprecação contra os bandidos que roubaram a igreja. Né? Já ouvi louvores, né, música evangélica usando esses textos imprecatórios, né, que o Senhor vai envergonhar o teu inimigo, que Ele vai humilhar o teu inimigo, que os teus inimigos vão cair por terra, né? Sendo que quando isso foi composto e é cantado, inimigos não está se referindo aos inimigos anjos caídos. Esses sim, tem que cair por terra em nome de Jesus, tem que ser derrotados, tem que ser aniquilados. Mas será que a gente deveria proferir essa palavra para os seres humanos, né? Os teus inimigos verão a tua vitória, né? E ficarão envergonhados. Tem música evangélica assim, tem pregações evangélicas assim. Mas será que a gente deveria orar, cantar, pregar dessa maneira? Desejando o mal do próximo, ainda que ele nos tenha por inimigo? Nossa resposta, queridos, é um curto, simples e direto e objetivo não. Não devemos, né, hoje repetir aquelas imprecações dos salmos, nem nossas pregações, nem nossos cânticos, nem nossas orações. Por quê? Primeiramente, a gente precisa entender que os salmistas escreveram inspirados pelo Espírito Santo. Portanto, não estavam meramente praguejando contra os seus inimigos, mas eles estavam proferindo juízos divinos. Então, eu não sou inspirado pelo Espírito Santo, você também não, nós somos iluminados. Lembra daquela primeira aula lá do Antigo Testamento 1, que a gente explicou a diferença entre inspiração e iluminação? Então, os escritores bíblicos, incluindo os salmistas, eles foram movidos pelo Espírito Santo.
para escrever segundo a inspiração divina. Então, o que eles escreveram é realmente palavra de Deus. A gente não. Eu não sou profeta, acredito que você também não. Nós não temos o dom da profecia, esse dom sobrenatural, nós não fomos inspirados pelo Espírito Santo, então a gente é iluminado. Ou seja, a gente hoje tem a revelação escrita e a gente ora e busca a iluminação do Espírito Santo para compreender o significado do texto bíblico, interpretado corretamente e assim ensiná-lo a outras pessoas. É o que a gente faz hoje. Então, eu não tenho condição de, como os salmistas, eu não tenho poder para isso, para proferir imprecações contra os meus inimigos, né? Certo? Porque o que eles faziam lá era proferir os juízos do próprio Deus sobre aquelas pessoas ímpias. Hoje não, hoje se eu fizer isso, eu estou simplesmente sendo um aventureiro que por minha própria conta e risco, eu estou aí desferindo palavras de maldição para os outros por motivo de ódio, de inveja, de mágoa, de raiva, não sei. Complicado, né? As imprecações dos salmos nunca provêm de um mero rancor pessoal, mas vindicam a justiça divina. Isso a gente tem que entender também, né? Não é assim, você está com raiva do seu chefe, da sua sogra, do seu marido, ou da sua esposa, ou do seu vizinho, ou de um colega de trabalho, de faculdade, você vai proferir uma imprecação, está com raiva do professor da faculdade, aí vai proferir uma imprecação contra ele. Não existe isso, certo? Os escritores bíblicos, aliás, eles não fizeram isso. O que eles estavam fazendo em realidade era vindicar a justiça divina, ok? Um outro detalhe importante, essas imprecações, gente, elas não são comuns apenas ao texto do Antigo Testamento, tá legal? Elas também vão aparecer no Novo Testamento. Por exemplo, no capítulo 6 do Apocalipse, naquela história das almas debaixo do altar, né, que aquilo é uma figura simbólica, né, elas clamam ali por uma imprecação: até quando, ó Senhor, não vingarás o nosso sangue e não nos farás justiça? Essa questão de clamor a Deus por justiça, ela existe no Novo Testamento. Por exemplo, na história do juiz iníquo, que Jesus conta lá, aquela parábola em Lucas capítulo 18, né? E Jesus termina falando: não lhes fará também o Senhor justiça? Não lhes fará também justiça, meu Pai Celestial, a todos que lhe pedirem? Ali há um certo ar de imprecação. Só que essa imprecação não é contra ninguém diretamente. No contexto ali, a imprecação está muito mais em relação a vindicar o justo e não a punir o ímpio. Estou falando Lucas capítulo 18. Mas nós, enquanto cristãos hoje, precisamos viver o que Jesus ensinou, que não se contrapõe aos salmos imprecatórios, de forma nenhuma. Os salmos imprecatórios, eles foram escritos num contexto em que se vindicavam os justos e era necessário julgar e condenar os ímpios, mas aquilo era o Espírito Santo que estava dirigindo, era Deus. Não é igual hoje a gente vê essas músicas por aí, nem esses sermões, nem essas orações. E, aliás, isso vem sendo usado até na política, tá? Essas precações aí. Olha o que Jesus vai falar lá em Mateus 5, versículos 38 a 48. Abra a sua Bíblia aí. Jesus fala assim, se alguém te obrigar a caminhar com ele uma milha, caminha com ele duas. Os romanos faziam isso com os judeus. Eles gostavam, para humilhar, de fazer: você vai ter que carregar esse peso para mim aqui uma milha. Mas Jesus fala: se alguém te obrigar a caminhar uma milha, anda duas. Uma milha era 1,5 km, né? Aproximadamente. Aproximadamente 1,5 km. Quer dizer, 2 milhas, aproximadamente aí, 3 km. Né? Você vai andar a pé, carregando um peso. Mas veja como é que Jesus nos ensina a não revidar com a mesma moeda aquilo que os nossos inimigos fazem contra nós, né? Por exemplo, aquele texto assim, aliás, nesse mesmo passagem de Lucas 5, versículos 38 em diante, né? Se te tomarem a tua capa, dá-lhe também a túnica, né?
Aí Jesus segue falando assim, a partir do versículo 43 até o 48, né? Ouviste que foi dito aos antigos: amarás o teu amigo, né, e odiarás o teu inimigo. Na verdade, o Antigo Testamento não, em nenhum momento ele fala isso, né? Isso aí, na realidade, é uma concepção já rabínica dos fariseus do dia de Jesus. Aí Jesus vai falar assim, ó: eu, porém, vos digo, orai, né, amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. E Jesus termina, né, falando: sede vós perfeitos, como perfeito também é vosso Pai que está no céu. Então, ser perfeito ali é amar o inimigo. E aquilo que a gente vai ler no texto paralelo de Lucas 6 é ser misericordioso. Sede vós também misericordiosos, como é misericordioso o vosso Pai que está nos céus. Paulo, lá em Romanos 12, versículo 17 a 21, nos ensina também a nunca pagar o mal com o mal, mas sempre pagar o mal com o bem. Não te deixes vencer com o mal, mas vence o mal com o bem. Ou seja, se uma pessoa fizer mal para nós, a gente deve responder fazendo bem. Aliás, eu aprendi isso de um professor, um grande professor que eu tive, o pastor Valdeci Lima, né, compositor de vários hinos também. Ele falou para nós uma vez em sala de aula, né, na faculdade de teologia, ele falou assim: a melhor vingança que você pode dar é retribuir em bem para outras pessoas todo o mal que fizeram contra você. Essa é a verdadeira vingança do cristão. Selar, essa palavrinha, né, ela vai aparecer em vários salmos, né, em 71 dos 150 salmos, geralmente no final. O que é o selar? Gente, é um mistério, porque não há como precisar, é isso. O significado dessa palavra é indeterminado. Alguns teólogos entendem que seria tipo assim, bis, né, ou seja, um sinal para você repetir a música, cantar de novo, mas difícil determinar isso. Outros veem que seria, que esse selar proviria da raiz hebraica verbal salá, que significa encurvar-se, né? Ou seja, quando aparece essa palavra no texto é para se encurvar. É uma possibilidade, mas eu diria uma possibilidade um tanto remota, porque a gente não vê em nenhum momento no judaísmo, né, ao longo de sua história, muito menos hoje, isso. Os judeus se encurvam assim toda vez que aparece o tetragrama sagrado, que é o nome de Deus no texto bíblico, seja cantado ou seja lido, né? Mas o selar não, eles não se curvam diante do selar. É provável, mas não estou aqui batendo martelo falando que necessariamente é isso, é provável, que tratava-se de um sinal para um interlúdio musical. Então eles cantavam a música com acompanhamento do instrumento e você tinha uma pausa em que ficava só tocando o instrumento, como às vezes acontece hoje na execução de hinos modernos, né? Ou de música erudita, né? Música sacra, música clássica europeia, você vê muito isso, né? Ou para uma mudança no acompanhamento de instrumentos. Então, a música até ali estava sendo acompanhada por um instrumento, determinado tipo de instrumentos. Selar, você mudava o instrumento. É provável que fosse isso. É provável que fosse uma nota musical para instrumentos de música. Mas não temos como determinar que era necessariamente isso. O uso dos salmos no Novo Testamento. Pessoal, os livros mais citados por Jesus nos evangelhos são Deuteronômio, Salmos e Isaías. O Novo Testamento como um todo, né, incluindo além dos evangelhos, Atos, Epístolas e o Apocalipse, nenhum livro do Antigo Testamento é tão citado quanto os Salmos, com a possível exceção de Isaías. Por quê, gente? Justamente nessa visão de promessa e cumprimento. Os salmos mais citados, evidentemente, são os messiânicos, né? Destaque o Salmo 2, Salmo 110 e mais ainda o Salmo 110, que é o capítulo do Antigo Testamento mais citado no Novo Testamento.
esses salmos nos trazem uma esperança messiânica. O livro dos Salmos faz as seguintes referências ao Messias. Olha só, o Salmo 45, versículos 1 a 7, nós temos ali, por exemplo, no verso 6, é por isso Deus, o teu Deus, por isso Deus, o teu Deus, e está falando ali do rei. Então veja que o rei, ele é tratado como um ser divino, mas ao mesmo tempo de ser divino tem um Deus. Quem seria esse? Seria somente Davi ou outro rei? Não, aponta para Cristo. Salmo 110 já citamos aqui, né? Versículo 1, muito usado no Novo Testamento para falar sobre a ascensão de Cristo ao céu. O Salmo 110, 1 para falar da ascensão de Cristo ao céu, e o 45, versos 1 a 7, especialmente verso 6, são também citados para falar da divindade de Jesus. Ambos os textos vão aparecer na Epístola aos Hebreus. Também sobre a filiação divina, o Salmo 2,7, ele vai aparecer também na Epístola aos Hebreus, tu és o meu filho, hoje te gerei, para falar da filiação divina de Cristo. E esse hoje te gerei, lá de Hebreus 1, é na realidade, que está citando o Salmo 2,7, é um texto que está se referindo não à encarnação de Cristo, pode ser aplicado sim à encarnação de Cristo, mas lá no contexto de Deus está se referindo, além disso, à sua ascensão, entronização no céu, enquanto sumo sacerdote e rei no santuário celestial. Aliás, a entronização ao sacerdócio de Cristo no santuário celestial, conforme está lá no Salmo 110,4, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, esse texto ele vai ser muito usado na Epístola aos Hebreus, inclusive no capítulo 7 de Hebreus, haverá toda uma explanação ali, um comentário sobre esse versículo. Jesus, somos sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, que na Bíblia não tem genealogia, não tem pai, não tem mãe, não tem princípio nem fim de dias, quer dizer, o personagem simplesmente apareceu, e ao contrário do sacerdócio levítico, ele é um sacerdócio que está acima. Por quê? Abraão, que veio muito antes de Levi, devolve dízimo para Melquisedeque. Assim como também a traição, o ódio, zombaria e rejeição que Jesus sofreu aparece nos Salmos messiânicos. No Salmo 22, 7 a 8, fala ali, o meu amigo levantou contra mim o seu calcanhar. O Salmo 41, 9, o Salmo 69, 21 e o 118, 22 a 23, fala ali que uma súcia de cães o rodeiam, e esse texto vai ser aplicado pelos evangelistas para falar ali da paixão de Cristo, do seu julgamento na sala da casa de Caifás, e depois quando ele é torturado pelos soldados romanos. A ressurreição de Cristo, no Salmo 16, 9 a 10, que texto bonito, não deixarás que o teu santo veja a corrupção. Pedro, no seu discurso, vai pegar esse texto para falar da ressurreição de Jesus, que o seu corpo não foi deteriorado. O despojamento das suas roupas, lançaram sorte sobre as minhas vestes, o Salmo 22, 18. Sua crucificação, 22, 16, provavelmente nós temos ali uma alusão a isso, porque o salmista fala ali, transpassaram minhas mãos os pés, não poderia ser uma coisa mais clara. E finalmente a ascensão de Cristo ao céu é descrito no Salmo 68, 18. Aliás, o próprio Senhor Jesus na cruz achou nos salmos palavras para a sua pior hora e para o seu último suspiro. Você lê lá Jesus citando o Salmo 22, 1, ele vai citar em aramaico, Eloi, Eloi, lama sabachthani, ou seja, Deus meu, por que me desamparaste? Ele vai citar também o Salmo 31, 5, E assim, gente, que interessante isso aqui, Às vezes a gente é duro com um irmão que está passando por um momento de sofrimento e pergunta assim, Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Aí a gente fala logo para aquela pessoa, cuidado com a vida, o crente não tem que perguntar por quê, ele tem que perguntar para que eu estou sofrendo. Mas só que não é bem assim. O Salmo 22 é um salmo de Davi. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. No momento de sofrimento, ele perguntou, Senhor, por que me desamparaste?
Veja, ele se sentiu desamparado por Deus. E Jesus na cruz também. Por quê? Porque os nossos pecados do mundo inteiro, de pessoas de todos os tempos, estavam repousando sobre ele. E é por isso que tem razão o William Alexander, esse comentador bíblico, ao dizer que a chave áurea do saltério está nas mãos traspassadas. Cristo, vamos dizer assim, uma perfeita chave hermenêutica, para usar uma expressão da teologia moderna, para o livro de Salmos. Nas tradições rabínicas e de Qumran, nos discursos de Cristo, nos escritos apostólicos e dos pais da igreja, muitos dos salmos reais e davídicos contêm comentários messiânicos. Então, gente, isso não é novidade do cristianismo. Na tradição judaica, salmos como o 2, o Salmo 2, o Salmo 22, o Salmo 45, o Salmo 69, o Salmo 110, então nem se fala, são salmos já por essas antigas comunidades de escolas de interpretação judaica, esses escribas antigos, eles já tinham esse entendimento de que esses textos se referiam ao Messias que viria. E Jesus vai aplicar o Salmo 110 a si mesmo, Os apóstolos também vão aplicar o Salmo 110, o Salmo 2, outros a si. Jesus vai aplicar não só o Salmo 110, mas vai citar o Salmo 22 na sua paixão, outros salmos também. Os pais da igreja vão fazer grandes comentários sobre esses salmos, comentários cristológicos, não sem razão. Aliás, quanto a Davi, é razoável pensar que o reino perfeito e ilimitado de Cristo foi prenunciado por seu reino imperfeito e limitado. Olha essa reação. Da mesma forma, como também o homem perfeito, Jesus de Nazaré, foi tipificado por um pecador cujos sofrimentos, fé, soberania e filiação ele transcendeu e transcende totalmente. Que você possa encontrar no livro de Salmos o nosso melhor amigo, que é Jesus de Nazaré. E que Jesus seja de fato o teu salvador pessoal, de ti mesmo, dos teus pecados, das tuas tentações, da tua velha natureza carnal pecaminosa, do mundo, das tentações de Satanás. E que você possa tê-lo como Senhor da tua vida, como único, exclusivo e suficiente mediador, intercessor, advogado, sumo sacerdote. Vamos orar agora, encerrando essa nossa série de estudos, pedindo que o Senhor nos ajude a fixar esse conteúdo de tal maneira que a gente possa colocá-lo em prática e testemunhar para outras pessoas. Quero orar com você agora. Senhor, obrigado, Pai, por essa aula de hoje. Obrigado, Senhor, pelas pessoas, por essas centenas e até milhares de jovens que nos acompanham pela internet e que estudaram com a gente mais esse módulo e agora estão orando aqui, Senhor. Que o Teu Espírito nos ajude a sermos servos obedientes, leais, tementes a Ti, crentes, Senhor. Que possamos, Senhor, refletir para os outros essas maravilhas que o Senhor tem deixado para nós na Tua palavra. Por favor, Senhor. Que possamos viver os salmos, orar sobre eles, entoá-los. Ó Senhor, por favor. Em nome e por amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, é um prazer estar com você, que você possa seguir firme aí, nosso curso de Teologia, estudos em religião, virão muitos professores bons aí de Bíblia, de área sistemática também, que você possa aproveitar bastante. Deus te abençoe, fique com Jesus.